vinhetinha de abertura. Costuma falar sempre com o microfone na boca. Esse microfone Eles vão dar pra gente na outra, nesses canais. Todos os atletas. A vinheta. Vinhetinha de abertura. tem que me dizer quais você vai colocar primeiro aqui depois. Só passa um pouquinho isso aqui. Tá na lote, tem. Vou testar o patrocinador aí pra você não esquecer. Boa noite a todos, internautas do Brasil. Estamos aqui mais uma vez na 4ª edição. Estamos testando o nosso som. O som parece que está um pouquinho alto. Nosso técnico está nos informando que o som deve ser baixado um pouco. Confirma conosco, Fernando, por favor. Boa noite a todos aí do Brasil, aqui em Bali, diretamente de Bali, para vocês internautas aí do Brasil, o site, o nosso portal Taekwondo Online. Convido a todos vocês para entrarem no nosso chat a partir de agora, para interagirem conosco. Hoje temos um convidado especial aqui nos nossos estúdios provisórios, para podemos entrevistar o mestre César Valentim. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o César, saber de tudo, como que está a equipe do Brasil. Há 2 dias atrás nós tivemos o Daniel Brisotto, que é o técnico nacional aqui em Bali, do Brasil. E o mestre César Valentim é o manager, é o nosso técnico internacional. Chegou ontem de viagem, direto de Viena, e ele vai poder conversar diretamente com vocês. Eu gostaria também de salientar os nossos patrocinadores que fizeram possível essa transmissão direta aqui de Bali. Uma entrevista que foi feita ontem, nós conversamos sobre os patrocinadores do Rio de Janeiro. O pessoal contou um pouquinho como que estar atrás do patrocínio. Eles fizeram promoções de camisetas. Isso é bem interessante, saber um pouquinho da vida dos atletas. O próprio Daniel Brisotto conversou um pouco conosco e tivemos também o trio que falou um pouquinho conosco ontem e conversou bastante falando da vida deles, e os internautas interagiram muito conosco. Nós temos muita gente do Brasil já ligada no nosso chat. Nós temos Florianópolis através do Mestre Lima dizendo bom dia, Mestre Paulo. Quero dar um bom dia para você também. Nós estamos aqui atentos a todos os nossos internautas. Também vamos falar de uma promoção. Nós temos um dos patrocinadores, que é a 10Dan, que é uma empresa de materiais esportivos. A 10Dan está com uma promoção. Eu quero que você se cadastre no nosso chat, manda as informações do seu nome, faz um cadastrinho ali, e aí nós vamos sortear um Dobô importado para você que está nos assistindo. É bem fácil. Você cadastra ali com o seu nome, o seu endereço, seu telefone, manda para nós, e nós, ao final do Campeonato Mundial aqui em Bali, ao final do 8º Campeonato Mundial, faremos um sorteio do Dobô importado da 10Dan. Então vamos já saudar, dar as boas-vindas a Bali e ao nosso portal com transmissão ao vivo online, ao mestre César Valentim. O mestre César Valentim chegou cansadão ontem, fomos jantar, e hoje já está aqui a postos para começar o trabalho forte com o Brasil. As imagens do mestre César Valentim já na nossa câmera, a câmera 2, e eu vou fazer a primeira pergunta para o mestre.
para ele contar um pouquinho da trajetória dele, né? Já que ele é um enviado especial da Confederação Brasileira, ele foi uma pessoa que ajudou muito o Brasil já na edição do Campeonato Mundial na Colômbia, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e o César fez um trabalho brilhante, porque além de ser um técnico internacional, ou seja, ele é um árbitro internacional da WTF, o César ele fala muitos idiomas e sempre nos surpreendendo, né? Ontem, inclusive, chegou no aeroporto, daqui a pouco o César começa a conversar com o guia na língua local. E a gente fica surpreendido com o César e agradece muito, porque sem a ajuda do César, realmente a equipe do Brasil, na categoria PUM-C, estaria patinando, e inclusive tecnicamente o César nos informa todos os detalhes, inclusive ele deu os últimos cursos de capacitação técnica do PUM-C no Brasil, no Rio de Janeiro. Então eu vou passar para o César se apresentar para vocês, e aí eu vou começar a observar já aqui os internautas que estão já fazendo algumas perguntas para o César. Então, bom dia para você, César, mas para os nossos internautas, boa noite. Bom dia, mestre Paulo. Bom dia, boa noite, Brasil. Não tem problema, eu não vou... eu não preciso olhar para a câmera. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês. Não é uma reciprocidade legal, mas internet tem essas coisas. Eu estou trabalhando com a CBTKD por convite do mestre Jadir Figueira, o diretor técnico nacional, através de contatos da seleção de Quirugui, com a Carmen, e depois meramente com o presidente Carlos Fernandes, desde meados de 2011. E foi em outubro de 2011 que tive a primeira oportunidade de trabalhar com a seleção de PUM-C, porque na verdade eu fui chamado para ajudar na parte de Quirugui, na parte da relação internacional, na parte da formação da nova CBTKD. Já em 2012 assumi o comando técnico da seleção de PUM-C, sob a coordenação do mestre Marcos Rodrigues. Mas na verdade a seleção de PUM-C ela tem 10 meses. O Brasil tinha os técnicos de PUM-C que trabalhavam com seus atletas, os atletas eram qualificados para o Mundial, mas a seleção não trabalhava como seleção. Não era um grupo que trabalhava com as regras da WTF, não era um grupo que tinha muito contato internacional. E depois do Mundial da Colômbia foi iniciado um trabalho de preparação já no Mundial de 2013. Na verdade, quando foi anunciado na Colômbia em dezembro de 2012 que o Mundial ia ser em Bali, a grande preocupação foi como patrocinar a viagem, como financiar a preparação e deslocação dos atletas. E daí tendo sido decidido fazer a seletiva, antecipar a seletiva, fazer a seletiva em março no Cefam, no sentido de proporcionar o maior espaço possível de tempo para os atletas fazerem a sua preparação técnica e também financeira para se deslocar no Mundial. Tivemos vários eventos no Brasil, vários estágios de seleção, camping de seleção, treinamento de arbitragem, e inclusive tivemos pela primeira vez no Brasil o Seminário de Arbitragem Internacional da WTF, que permitiu que os atletas da PUM-C ficassem no camping de treinamento durante 11 dias, e no meio desse camping teve 4 dias que houve o seminário de PUM-C da WTF. Os nossos atletas participaram não só como assistentes, mas alguns deles inclusive fazendo o curso. Nossa seleção, a realidade é que nós temos nesse Mundial 11 atletas de 5 estados diferentes. Nós temos atletas que vêm do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. E o PUM-C está crescendo mais para além desses estados. Tem Minas Gerais, tem outros estados que já estão formando atletas, o Paraná, que já inclusive participaram, são titulares ou reservas da seleção nacional. E o grande problema era como treinar esses atletas todos juntos e permitir que o PUM-C no Brasil evolua de uma forma uníssona e de uma forma fundamentada, porque tem ainda muita gente que desconhece o funcionamento das regras da WTF e, pior ainda, o funcionamento da arbitragem da WTF. Com 10 meses de trabalho, essa seleção é uma seleção que já está com uma capacidade de aprendizagem diferente. Esse Mundial, o objetivo continua sendo a aprendizagem. A realidade é que nós temos 10 meses de trabalho como seleção. A seleção foi renovada em algumas categorias, mas houve muita continuidade do ano anterior, o que permitiu haver um trabalho mais uníssono ao longo dos últimos 10 meses. Mas estamos nesse Mundial com o espírito de aprendizagem. Nós sabemos que a dificuldade do Brasil conseguir uma medalha no Mundial é elevada,
mas, no entanto, temos perfeita consciência de que o nosso nível já não é tão discrepante em relação aos níveis internacionais dos outros países. Nós saímos muitas vezes na Vladivostok em 2011, 2012 na Colômbia, com alguma dificuldade de integração e principalmente de qualificar o nível das outras seleções mundiais, mas a nível sul-americano já nos colocamos numa posição bem mais elevada e a prova disso foi o Pan-Americano esse ano. E a nível mundial já não estamos tão distantes dos medalhistas, e eu penso que a aprendizagem desse mundial vai ser muito importante, porque é o culminado um ano de trabalho, mas é preparatório do ano de 2014, que vamos ter o Pan-Americano de Pomce, que pela primeira vez a seleção de Pomce em adulto vai estar representado como uma equipe. Ouvido do mestre Paulo, tem umas perguntas para mim, né? 2 perguntas. Então, nosso chat já está bombando, gente. Nós temos 2 perguntas já, um internauta de Santa Catarina e o outro internauta do Rio de Janeiro. Eles estão perguntando para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar os internautas. Evandro César, bom dia, mestre Paulo, parabéns pelo trabalho. Bom dia, mestre César Valentim, parabéns pelo trabalho que vem realizando com o Pomce no Brasil. Mestre Evandro César, do Rio de Janeiro, ele pergunta: gostaria de saber quais são as suas expectativas para esta seleção, para esta nova seleção. Abraço, mestre Evandro César, Rio de Janeiro. Eu quero mandar um abraço para o mestre Evandro. Obrigado por interagir aqui no nosso chat. Então já vamos à primeira pergunta, depois temos uma segunda pergunta já de Santa Catarina, do Fernando. A gente já vai responder, Fernando, então vamos por ordem. Primeiro para o mestre Evandro César, do Rio de Janeiro. Quais são as expectativas do mestre César em relação a esta nova seleção de Pomce? Boa noite, mestre Evandro. Boa noite, Santa Catarina, mestre Fernando. As expectativas em relação a esse Mundial é formar uma equipe mais coesa. Nós sentimos muita dificuldade na Colômbia com o choque do nível técnico das outras equipes com os nossos atletas. Nossos atletas ficaram muito impressionados com a diferença técnica que existia. Isso já não acontece. O objetivo nesse momento é realmente a diferença técnica dos nossos atletas com os atletas de medalhados mundiais não seja tão discrepante. O segundo objetivo, claro, é o objetivo de trazer resultados. O meu resultado é trazer pelo menos 4 diplomas de finalista e, em algumas categorias, aproximar-me da medalha. Como eu falei, esses são 10 meses de trabalho que culminam nesse Mundial, não só meu, de todos os técnicos envolvidos, desde o Daniel, o mestre Paulo, o mestre Evandro, com seus atletas no Rio. Se trazes do Rio só do mestre Evandro, são 4 atletas, mais 2 do mestre Renato. O Rio de Janeiro em força nessa seleção nacional. Mas o objetivo dessa seleção é realmente os 4 diplomas de finalista. Fernando pergunta de Santa Catarina como está o patrocínio dos outros países em relação ao Brasil. Mestre Fernando, sobre a sua questão, como estão os patrocínios dos outros países, eu só posso responder pelos brasileiros. Eu sei a dificuldade que os brasileiros tiveram em alcançar patrocínio, todos eles, inclusive a minha própria viagem. Apesar do meu trabalho ser pago pela Confederação no que diz respeito às minhas outras vertentes, às minhas outras funções da CBTKD, a viagem para o Mundial foi pago pela ajuda dos atletas, pela minha e por os patrocinadores. Tenho que agradecer à CBTKD por organizar essa seleção, a DEDO por dar os agasalhos, aos familiares e amigos dos atletas, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Então vamos visualizar agora o nosso chat para confirmar as pessoas que estão agora ligadonas aqui no site Taekwondo Online. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que viabilizaram, principalmente sites Tools, que fazem sites para todo o Brasil. Temos muito alô, mandando abraço. O pessoal da Move Academia, Wilson, acaba de mandar boa sorte para a Xana. Parabéns, pessoal do Wilson aí. Vocês têm que se identificar e dizer que parte do país, porque a gente recebe Rondônia, recebe Argentina. Ontem recebemos também alguns países que mandaram até em outras línguas. Evandro César
quais atletas que você destacaria nesta seleção e quais são os principais países hoje, em sua opinião, no Punce Mundial? Mais uma pergunta do mestre Evandro César, do Rio de Janeiro, perguntando para o mestre César Valentim, quais os atletas que você destacaria nessa seleção e quais os principais países hoje para receber os primeiros lugares? Mais uma vez o mestre Evandro César com questões bem interessantes. A questão dos atletas que eu destacaria. Em primeiro lugar, vou destacar o senhor Moisés Takanawashi. Com 64 anos, é um exemplo de que não é tarde para começar no taekwondo e muito mais para entrar no nível competitivo. É o nosso atleta mais velho, apesar de ser o mais inexperiente da seleção em termos de prática de taekwondo, em termos de prática competitiva. É quem está competindo na categoria acima de 60 anos. E toda a sua dedicação, sua motivação demonstra que o taekwondo é para todas as idades. Sobre atletas a nível competitivo, nós temos um grupo muito forte. Temos um grupo de menos 29, menos 39 que tem atletas muito fortes, e temos os grupos menos 49, menos 59 com atletas mais experientes. Ou seja, nós temos o mestre Renato pela primeira vez competindo na categoria de menos 59, ou seja, um atleta mais jovem da categoria, um atleta com mais vigor, com mais estamina. Então vai ser mais um destaque muito grande para ele, porque é uma categoria que vai ser nova e ao mesmo tempo ele é o mais jovem, mais fisicamente apto da categoria. Temos atletas que já com resultados no último Mundial, que esse ano esperemos uma continuidade. O caso da Manuela Pontual, o caso do mestre Márcio Lozada, o caso da Mariana Pazinato. E também temos o grande destaque, a meu ver, da seleção nacional, é a Shana Ribeiro. Pela primeira vez, um país sul-americano se apresenta com uma candidatura a freestyle feminino. E a dificuldade de trabalhar o freestyle, uma categoria que há um ano atrás não existia no Brasil, demonstra que estamos crescendo e que Santa Catarina está liderando, pelo menos, na categoria do freestyle, que já consegue colocar dois atletas na seleção, apesar de só um poder estar presente. E esse sim é o meu destaque. Todos os atletas eles merecem um abraço, todos os atletas merecem um apoio. Todos eles trabalharam na sua generalidade. Dos 11 atletas aqui no Bali, dos 11 atletas, quase todos trabalharam muito para esse Mundial. Temos atletas que, claro, que não conseguiram por questões financeiras, de tempo, de trabalho, de vir nos campings da seleção, mas tem outros atletas que durante 10 meses trabalharam muito, foram enviando relatórios. A distância é impeditiva em alguns casos, mas, por curiosamente, eu desloco muitas vezes no Rio, e é o pessoal de fora do Rio que vai mandando mais informação e que vai conseguir ter um contato direto, conseguir analisar os vídeos mensalmente, muitas vezes até semanalmente, da progressão dos atletas, trabalho de preparação física. Então, nesse momento os atletas estão todos de destaque, mas um carinho especial para o senhor Moisés e para a Shana. Questão dos países, dos países que o mestre Evandro colocou. Os países mais fortes continuam sendo os mesmos, com a diferença de que, por estarmos no Sudeste Asiático, vamos ter uma presença muito maior do país anfitrião, da Indonésia, que vai ter uma força muito maior. Eles tiveram uma preparação muito grande. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguma da preparação que a Indonésia fez, e eles realmente estão com uma equipe grande e uma equipe bem trabalhada. Tem os outros países asiáticos com alguma força, o caso do Irã, o caso da Coreia, já vão apresentar uma presença mais forte. Os países europeus, através das questões financeiras, não conseguem estar presentes com grandes equipes. Nós temos a Espanha com sérias dificuldades, mas presente. Temos a Alemanha com a equipe presente, temos a Holanda com uma equipe também bem forte. E eu penso que a distribuição de medalhas vai se situar muito entre a Europa e a Ásia, com algumas surpresas, como foi o caso do ano passado, que temos o freestyle do Canadá com uma surpresa bem positiva, e, se Deus quiser, com uma surpresa bastante positiva do Brasil. Gente, é bastante informação, muitas perguntas. A gente vai por ordem, né? Quais os itens avaliados do freestyle? A Ana de Santa Catarina também perguntando. Um momento a gente vai dar uma informação de utilidade pública. O pai da Manuela está na França e ele manda um abraço para a filha que está aqui em Bali. E inclusive a Manuela entrou agora, ela não sabia, mas o meu pai dela entrou um pouquinho antes, e perguntando da filha através do chat. Então, utilidade pública do nosso chat aqui, do nosso portal Taekwondo Online aqui em Bali, na Indonésia. Mestre César, Mestre Lima de Florianópolis, Mestre César e Mestre Paulo, gostaria de saber em relação ao nível de arbitragem do Punce, como está? Então ele quer saber como é que está o nível
dos árbitros internacionais do freestyle neste momento. Então é Mestre Lima de Florianópolis. Grande abraço, Mestre Lima. Tentando responder aqui ao Mestre Lima de Florianópolis. A arbitragem no PUMC é uma arbitragem que durante muito tempo foi muito subjetiva e nesse momento já tem regras bastante definidas do padrão internacional bastante definido. Nós temos, por ter acontecido problemas no Egito, pela decisão da WTF de colocar o seminário internacional em Kazan para a Ásia e Europa juntos, na verdade nós temos vários árbitros de alguns continentes que não tiveram um refrescamento esse ano, ou seja, que não estão atualizados com os novos padrões de avaliação. No caso dos árbitros europeus, e o caso dos árbitros africanos que não participaram nos últimos seminários. Mas ao mesmo tempo temos árbitros muito mais capacitados de outros continentes, o caso da Austrália, da Ásia, o continente pan-americano, que tem vários árbitros já bastante bem capacitados. O Brasil começou a dar os seus primeiros passos agora, temos 5 novos árbitros internacionais. O nível da arbitragem, ela tem as regras, tem a sua forma de ser conduzida, tem especificidades técnicas que são padronizadas, elas mudam sim, certo, de ano para ano, até várias vezes por ano. Mas antes do Mundial houve preparação e os árbitros estão preparados para arbitrar. Inclusive hoje nós estamos fazendo o treino da seleção aqui no hotel, mas os árbitros começaram entre os próximos 3 dias, vão ter treinamento, formação, prática e teórica da arbitragem para estarem todos atualizados e todos padronizados, que é essa a grande questão, é a questão da padronização do sistema da arbitragem. Temos mais uma pergunta. Vem de Santa Catarina. Quais itens avaliados no freestyle? Quem pergunta é a faixa preta Ana Caroline, perguntando quais são os itens avaliados no freestyle. Também a Milena pergunta se realmente essa vem de Balneário Camboriú, se realmente a Xana vai ter condições de se destacar neste Mundial. E o Wilson manda um abraço da cidade de Brusque, que também é em Santa Catarina. Hoje Santa Catarina pelo jeito está em peso, né? Ontem tivemos várias outras cidades e países e hoje Santa Catarina está ligadona. Não sei, acredito que deve ser um domingo à noite aí no Brasil, e as pessoas estão se preparando para trabalhar, não é segunda ainda. Então vou passar para o César novamente, quais os itens avaliados no freestyle pela Ana Caroline e pela Milena, se realmente a atleta Xana tem condições de um destaque nesse Mundial. Sobre as regras da arbitragem, os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação da arbitragem freestyle, claro, são o movimento técnico, a coordenação entre os movimentos e a música, a dificuldade dos movimentos. São vários critérios de avaliação que em vez de eu estar explicando aqui online quais são, eu convido vocês todos a participarem no próximo seminário da arbitragem da CBTKD. Aí vocês vão estar abertos a atletas também, vocês vão poder participar e aprender um pouco mais sobre os critérios de avaliação. Para mais, a questão do freestyle tem uma componente, que são as regras as técnicas obrigatórias e a sequência dessas técnicas obrigatórias, que muda teoricamente todos os anos, apesar desse ano ser com as regras do ano passado. Ou seja, você tem que fazer não só os Yopchag em salto, a técnica de bandal simulando competição, mas tem toda a questão de quantos Yopchag você faz um salto, quantos chutes você faz um salto, qual a altura do salto, qual a altura do chute. Toda essa questão, esses critérios que eu convido vocês a participarem dos seminários de arbitragem da CBTKD, que são abertos também a atletas, e porque se eu ficar falando sobre a arbitragem, então o mestre Paulo vai me tirar daqui puxando pelo cabelo. E agora a Milena pergunta. Milena, pergunta se a Xana tem hipótese e tem destaque. O grande destaque dela é que o Brasil se apresenta com uma equipe de freestyle. Uma atleta de freestyle vindo do Brasil é uma surpresa. Todo mundo esperando samba. Ela vem com uma música de dubstep bem interessante, com uma coreografia bem trabalhada, com movimentos acrobáticos bem estudados. E é o primeiro ano que a Xana se está lançando no freestyle. Só por isso um destaque. A questão da presença dela em relação... Eu espero que ela consiga chegar no diploma. Vários países vão chegar com freestyle. É a segunda vez que o freestyle aparece como competição oficial. E é muito difícil saber, porque eu nem sei quantos atletas estão vindo no freestyle na categoria dela. Porque nós temos a listagem de atletas, mas não das categorias em que eles vão estar lutando. Vamos dar um pequeno break comercial e já voltamos com os nossos patrocinadores. Curtam a nossa vinhetinha de abertura. Olha a vinhetinha. Com som, né? Mas ele não consegue mudar o meu nome para essa? Não dá, daí tem que... Fala para ele, do chefe. Eu vou pedir agora.
international manager, eu sou técnico da seleção. Vou falar isso pra ele. É que foi na correria, né? Deixa eu botar ele de volta pra ver se tá alguém perguntando mais coisas. Técnico principal da seleção. E volta lá pro site pra gente ter uma ideia de quem. Acho que acabou lá a vinheta. Voltando aqui de Bali, então, para as pessoas que estão entrando no chat agora, aqui em Bali são exatamente 8 horas e 25 minutos. No Brasil temos 22 horas e 25 minutos. Muito boa noite a todos os internautas. A Milena está dizendo que bom, estamos torcendo muito por ela e obrigado pela resposta. Ela vai conseguir sim. Reginaldo também diz, bom dia, mestre Paulo. A Xana já competiu? Não, ainda não competiu. As competições começam a partir do dia 31. Hoje à tarde a gente vai fazer os credenciamentos, porque o mestre César já está aqui ao nosso lado para fazer esses trâmites legais. E também vamos lembrar novamente ao nosso internauta, façam o seu cadastro aqui no nosso site para concorrer a um uniforme marca 10 Dan, que é um dos nossos patrocinadores. E futuramente nós teremos daí uma lojinha virtual oferecendo artigos de primeira qualidade. A Milena está respondendo muito bem, achamos você tem potencial e vai se destacar. Parabéns pela estar interagindo bem o nosso site. A Manuela recebeu já o recadinho do pai dela. Nós vamos agora então, continuando com a entrevista com o mestre César. Eu gostaria de saber do mestre César então em relação à comissão técnica do Brasil. Hoje nós temos um capitão, que é o mestre Renato Ribeiro, temos o Daniel Brisotto e o mestre César, que é o técnico internacional. Vamos fazer uma pergunta para o mestre César, então, em relação à nossa comissão técnica. Estamos bem assessorados, então, mestre, é que o treinamento dos atletas está rendendo, porque hoje é o primeiro dia do César aqui. Mas em relação às informações do Daniel Brisotto, como estão hoje os atletas na sua visão, no seu modo de pensar? Estão bem preparados, evoluíram, porque houve um camping lá no Rio de Janeiro, então dá para se ter uma comparação dos atletas já da Colômbia, depois fazendo o camping, corrigindo o que precisava ser corrigido, e agora com a chegada aqui em Bali, porque o mestre César pediu que os atletas mandassem vídeos com as movimentações para saber se houve evolução. Então nós gostaríamos de saber isso para informar o nosso público aí no Brasil. A comissão técnica nesse Mundial ela é reduzida. Nós, na verdade, é o mesmo número com que fomos na Colômbia. São 2 técnicos. Estou como técnico principal da seleção e está o Daniel Brisotto como técnico adjunto. E o mestre Paulo Ribeiro, que está acompanhando com a parte de mídia, mas também, pela sua experiência com o taekwondo, sempre está dando uma ajuda. Os atletas, eles na verdade tiveram mais do que um camping. Eles tiveram um camping em janeiro na Escola Naval, tiveram um camping, o grande agora em agosto na URCA, mas tiveram também várias preparações ao longo do ano. Nós tivemos 3 treinos ao longo do ano, em que a seleção, principalmente os atletas do Rio, se conseguiram deslocar com mais facilidade para fazer treino de seleção durante os seminários, antes dos seminários e depois dos seminários de arbitragem. Os atletas da seleção tiveram com essa preparação. Muitos deles, inclusive a Xana, foram acompanhando o treino comigo através da internet. Alguns atletas por vídeo Skype, pelo Google, enviando vídeos e eu podendo avaliar a evolução deles. A verdade é que a evolução deles, o grande salto, o grande patamar foi alcançado depois do camping, depois do seminário de arbitragem internacional, porque foram 11 dias que a seleção teve reunida, foram 11 dias de trabalho muito intenso, não só comigo como técnico, mas também com a ajuda dos técnicos da WTF. Nós tivemos treinos dados pelo chefe de arbitragem da WTF aos nossos atletas da seleção. Ou seja, tivemos a oportunidade com o seminário de arbitragem internacional organizado pela CBTKD, de trazer mais atletas, inclusive de mostrar aos nossos atletas, para os árbitros que vão estar aqui arbitrando o Mundial, permitindo que eles olhem para o Brasil não como o país do futebol, mas como o país do taekwondo. Logo após voltaremos um pouco mais, porque o mestre César quer tomar mais um cafezinho, então vamos dar um intervalinho e depois nós voltamos para finalizar com o mestre César, mas muitos internautas, daqui a pouco
o nosso técnico lá de Balneário Camboriú vai nos informar o número de pessoas que até o momento acessaram o site, quantas cidades e quantos países estão ligados aqui no site do portal Taekwondo Online. Eu tenho alguns índices, estamos em terceiro lugar no Google, no Brasil. Então já chegamos ao patamar, em menos de um mês esse site foi construído, já estamos em terceiro lugar, porque ele tem os índices, e esse técnico me falou, o Fernando me falou, Paulo, nós vamos chegar no topo do Google, porque realmente é um site que presta um serviço interessantíssimo. Curtam as imagens então do Templo Tanalot. Temos um probleminha técnico para passar o vídeo. Nós já temos as imagens, e nós temos as imagens, inclusive elas estão armazenadas já no nosso site. Então a gente está tendo um probleminha técnico. Só um momentinho que a gente então vai dar um intervalinho, novamente passando a nossa vinheta, e já voltamos com o mestre César. Então, muito boa noite para vocês aí, internautas do Brasil. Realmente, o site então teve mais de 6 mil visualizações. O César Valentim está me dizendo que Portugal já está ligado, porque ele passou as informações para Portugal. Aqui eu tenho uma informação agora do Fernando, mais de 100 cidades do Brasil desde a chegada a Bali. Isso é muito interessante, esse índice, para a gente informar inclusive a própria confederação, o número de cidades ligadas aqui. Imagina se a gente realmente conseguir a mídia necessária para entrar dentro do ginásio e filmarmos. A gente vai ter um boom de pessoas assistindo, inclusive do mundo todo. A gente quer agradecer pra caramba, 22 países desde a chegada a Bali. Isso é muito interessante. Então realmente o portal Taekwondo Online está surpreendendo. A gente não imaginava que ia tomar essa proporção gigantesca. Mestre Paulo Lima, novamente de Florianópolis, quero dar os parabéns por sua iniciativa, sempre inovando e trazendo conhecimento para nós. Estamos na torcida pela professora Shana e por toda a delegação brasileira. Sucesso para todos vocês que estão nos representando aí em Bali, na Indonésia. Obrigado, mestre Lima, muito interessante a sua colocação. E agora o mestre César, eu vou fazer mais uma pergunta. O site, o portal quer saber então como realmente está a preparação neste momento, desde a época que foi feito aquele camping no Rio de Janeiro. Então quais realmente são as expectativas? O mestre César vai explicar, e o Giancarlo daqui a pouco vai receber a resposta do mestre César. O Giancarlo entrou agora, professor São Marcos do Rio Grande do Sul. Quero desejar a todos um bom campeonato, e em especial aos atletas Mariana, Gabriel e técnico Daniel Brisotto, que representam o Rio Grande do Sul. Olha só o Rio Grande do Sul entrando agora, ligadão aqui no portal online. Então o mestre César vai falar um pouquinho mais sobre a própria seleção brasileira. Bom dia novamente, Paulo. A questão da seletiva ter sido colocada em março permitiu fazer uma seleção dos atletas que foram no Mundial bem mais cedo do que é normal. Nós permitimos, foram de março até outubro, foram vários meses de preparação, vários meses que os atletas não só puderam fazer o trabalho técnico e tático, mas também a questão da preparação financeira. Nós colocamos, fizemos para fazer a seletiva, começamos a fazer uma formação de arbitragem. Nós tivemos 2 formações de arbitragem que permitiram formar 39 árbitros no Brasil com as regras da WTF, com os sistemas informáticos de juízes, para poderem arbitrar a seletiva e os eventos do ranking nacional com qualidade, porque os atletas estão fazendo como se o nível da WTF e os árbitros não estarem acompanhando essa progressão, ia trazer dificuldade na avaliação dos atletas e na própria escolha das melhores atletas para representar a seleção nacional. O treinamento começou exatamente depois da seletiva, com a preparação dos atletas em nível das academias onde eles estão inseridos. Em grande parte, o Daniel Brisotto acompanhou os atletas do Sul e os mestres atletas do Norte Centro e Norte estiveram trabalhando também com as suas academias, como algum acompanhamento meu, tendo em conta que eu me desloquei durante 5 vezes ao Rio de Janeiro nos últimos 10 meses para acompanhar a seleção. Nós fizemos treinamento de força, de estabilidade, flexibilidade, sustentabilidade das pernas e muito trabalho de precisão técnica.
O grande trabalho de precisão técnica começou depois da avaliação da WTF, em agosto, quando houve seminários internacionais. Todos os ajustes da ritmo, os ajustes de coordenação pés e mãos e do movimento do corpo para o PUMC foi afinado depois do seminário da WTF. Nós mesmos sabíamos que os tempos, os ritmos iam mudar. Não mudaram muito as regras, mas mudaram a execução e principalmente a nível do ritmo. Desde que chegamos em Bali, os primeiros atletas chegaram já há uma semana. Os primeiros atletas saíram do Brasil no domingo passado, faz exatamente hoje uma semana. E desde que eles foram chegando até Bali, eu fui acompanhando diariamente, 4 vezes por dia, com o Daniel Brisotto, o acompanhamento dos trabalhos efetuados. Alguns atletas chegaram com lesões, alguns atletas com overtraining, outros causados pela viagem ter sido bem demorada. Os primeiros exercícios que foram feitos foram exercícios de relaxamento, foram feitos trabalho de recuperação de lesões e, no caso de alguns atletas, de reforço muscular e de proprioceptividade. Foram feitos trabalhos na piscina com hidroginástica, foi feito trabalho de pilates, foi feito trabalho de PUMC normal a nível de precisão técnica e de ritmo. Ou seja, os atletas não estão entrando muitas horas de treinamento, não é necessário tanta hora de treinamento aqui no local, porque tivemos, como falei antes, 10 meses de trabalho, mas estamos a fazer um trabalho de relaxamento, de recuperação de lesões e prevenção de lesões através do trabalho de proprioceptividade, trabalho de hidroginástica e todo tipo de reforço muscular que podemos ainda fazer, considerando que faltam apenas 5 dias para começar a competição. Queremos mandar um abraço para o mestre Fernando Madureira, do Paraná, que está tentando entrar aqui no chat, mas vamos esperar ele entrar oficialmente, porque ele já me disse como que eu faço para entrar no Face. Através do Face ele já me falou isso. Nós temos uma internauta perguntando: gostaria de saber se vai ter transmitido por alguma emissora de TV no dia da competição. Não chegamos ainda nesse nível, né, mestre César? De alguma emissora de televisão transmitir diretamente de lá do ginásio. Nós do portal online estamos aqui com esta missão, de através do mestre César, com seu conhecimento, conseguir conversar com a organização e nós realmente entrarmos como mídia e podermos oferecer essas imagens para vocês aí do Brasil, e aí então nós estaremos 100% de aproveitamento. Eu acredito que terão muitas e muitas visualizações. Já chegamos a 6 mil. Vamos ver se o Fernando Madureira conseguiu entrar. Entra, pede para cadastrar e no final registrar, mas volta para a tela inicial, vai dando andamento. Fernando, talvez você está entrando pelo Just TV, que pede senha. Você tem que entrar pelo nosso site, aqui pelo portal. Eu já passei o link para você, Fernando. Tem que escrever para ele ali. Se você conseguir visualizar, já mandamos o link para você poder interagir conosco aqui e fazer uma perguntinha para o César Valentim. Mestre Fernando Madureira, do Paraná, é o presidente da Federação Paranaense. A gente já dá de antemão, porque tem muitos paranaenses assistindo. O mestre Locatelli, que participou da seletiva também. Mas o Fernando Madureira, surpresa, é um presidente da federação, também já está ligadão aqui no portal e dando a esposa dele dizendo: meu Deus, parabéns pela iniciativa, já perguntando se nós não podemos levar para um campeonato deles. Isso é bem interessante, as pessoas estão visualizando, né, a iniciativa nossa do Portal Online. Vamos então agora dar mais um stop, falar dos nossos patrocinadores, né? Nós temos o Desdan. Vamos falar um pouquinho então dos patrocinadores locais lá que viabilizaram a viagem da Shana aqui para Bali. Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, Desdan, que é a empresa que tem os dobôs, que vai sortear um dobô. Eu gostaria que você fizesse seu cadastro. Abaixo do link do chat, faz o cadastro bem simples. Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, está visualizando agora o logo da fundação. Também temos a Avantes, também temos a Gelafite, a marca do lote, né? Gelafite, a marca do lote, Balneário Camboriú e todo o Brasil. E a Faculdade Avantes. A Faculdade Avantes, ela tem cursos de educação física, viabilizando os atletas
a participarem de uma faculdade e poderem dar aula de taekwondo. Então vamos dar um pequeno stop, e a nossa vinhetinha está muito profissional. Quero dar os parabéns para o Fernando. Enquanto isso, a gente vai já formulando mais novas perguntas para finalizarmos com o nosso técnico internacional César Valentim. Já voltamos. Vamos ver se o Fernando conseguiu entrar. Os caras às vezes não conseguem entrar. Eles tentam ali, como é que eu faço? Aí o que eu vou fazer? Não, celular não dá. Impossível. Certo. E finalizamos. Tá. Exatamente. Tipo, o atleta que ele classificou, mas não conseguiu estar aqui, né? Pela distância, dinheiro. Quem é que nós vamos entrevistar amanhã? César, quem é que gostaria que a gente entrevistasse amanhã? O trio feminino? Tudo junto? Pode ser? Então vou falar. Trocar naquela barra que tem várias coisas. E bota o nosso. Vai aqui naquela barrinha que aparece todo mundo e clica para ver se destrava. Não, filho. Volta lá. Tem uma barrinha que tu clica, aparece um monte de coisa para aparecer ali, certo? Não é aí. Tu abre um negócio. Então, muito boa noite para vocês do Brasil. Mais uma vez estamos aqui diretamente do Hotel Amaris, em Bali, na Indonésia, recebendo nos nossos estúdios provisórios mestre César Valentim, técnico da seleção brasileira. Gostaria de agradecer a todos os internautas que estão aqui visualizando e ouvindo as perguntas sendo feitas pelos internautas. Gostaria também de dizer para vocês que é um prazer poder estar aqui junto com a seleção brasileira e fazendo esse trabalho de divulgação do nosso taekwondo, porque quando a gente pensou em fazer esse portal, a gente imaginou como está precária a parte de mídia para os nossos atletas, para as pessoas conhecerem, porque às vezes o cara fala de seleção brasileira de Punce, mas não sabe quem nem é a pessoa. Então nós vamos entrevistar atleta por atleta, ou trio por trio, ou dupla por dupla, ou par por par, e principalmente a nossa comissão técnica, para vocês realmente conseguirem visualizarem e conhecer um pouquinho mais. Eu vou passar para o mestre César, porque ele vai encerrar sobre então como que foi a dificuldade dos atletas, inclusive que se classificaram no Rio de Janeiro, mas não puderam estar aqui conosco. E a programação do mestre César para os próximos dias I'm sorry, Silvio Cruz, 7º dan, um dos taekwondistas mais antigos do Brasil, morou nos Estados Unidos. I'm sorry pelo atraso, mestre Paulo Ribeiro. Não tem problema, Silvio, eu te convidei para você vir aqui, mas seguinte, é importante você dar a sua opinião, Silvio. Você é um dos caras mais antigos, participou de vários mundiais pelo mundo, representou a seleção brasileira. Realmente dá um toquezinho para nós aqui, conversa um pouquinho com o César, porque o César já está encerrando. A gente já passou mais ou menos quase 1 hora de entrevista,
Então o César está um pouco cansado, nós temos que fazer o treinamento da seleção. Então vamos fazer o seguinte, Silvio, você formula uma pergunta que o César vai falar um pouco então sobre essa parte dos atletas que classificaram e não puderam estar aqui. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, o Silvio vai conversar um pouquinho, né? O grão-mestre Silvio vai falar com o mestre César aqui. César é uma pessoa, um personagem do taekwondo brasileiro, e vai poder formular um pouco. Vamos então só informar vocês que amanhã nós teremos aqui no mesmo horário a entrevista com o trio Mariana Pazinato, Shana Ribeiro e Michele Melo. Então, Shana de Santa Catarina, a Mariana do Rio Grande do Sul e a Michele do Rio de Janeiro. As 3 atletas que vão representar o Brasil no trio vão estar amanhã aqui no mesmo horário dando uma entrevista, então fiquem ligadões. Vou passar para o mestre César. A questão, realmente estamos falando no intervalo comercial, questão dos atletas que não puderam estar presentes. Na verdade, nós temos vários atletas titulares e reservas que eu gostaria muito de agradecer. Os atletas do Paraná, o Marcelo Locatelli, a sua família, a Cláudia, os outros atletas que realmente ficaram como reservas ou titulares da seleção e não conseguiram estar presentes. Um grande abraço muito especial para a Tainá Malta, que está lá em Ubá, Minas Gerais, nos olhando. Mas foi uma questão de decisão tática, como o técnico dela, ela foi agora titular da seleção brasileira de Kirugi juvenil, foi medalha de ouro agora na Copa das Confederações. Por uma questão de treinamento, a prioridade era o Kirugi no calendário e não o Pumse, e ela ficou em Ubá torcendo pela seleção. E querida Tainá, estamos aqui todos também lembrando de você e dos atletas que não puderam vir, o caso do Luciano, no caso dos outros atletas do trio feminino e das reservas. Eu gostaria de agradecer principalmente a disponibilidade que tem a CBTKD de deixar que os atletas venham pelo próprio ajuda do recurso financeiro. Nós temos várias seleções que estão na mesma situação, o caso da Espanha, o caso da Finlândia, seleções grandes, como a do Brasil, que estão pagando do próprio bolso, através de patrocínio, através da ajuda de amigos e familiares, a sua deslocação. Eles ganham a vaga, são os melhores atletas dos seus países e conseguem vir representar o seu país, mesmo através de recursos próprios. Já o mesmo não acontece com outros países. Eu fico muito triste quando vejo outros países que têm atletas muito bons, mas através de uma política de torneira, as confederações não deixam os atletas ir, só deixam ir quem eles querem, apesar dos outros atletas serem os titulares daquelas categorias de peso. Eles optam por não trazer essas categorias de peso, usando uma desculpa de recurso financeiro, mas na verdade, quando é uma política, eles só poderem levar quem eles querem e não quem merece. O caso do Brasil não é esse. O caso do Brasil, você ganhou uma vaga, você já sabia que não ia ter recurso, porque o próprio investimento público não pode ser limitado, mas que você poderia ir do recurso próprio, a vaga era sua, o lugar do titular da seleção é seu, e você conseguiu juntar os recursos necessários para estar no Mundial. Daí um grande parabéns à CBTKD por essa abertura que infelizmente os países não têm. Eu sou técnico da seleção brasileira faz quase 3 anos, sou português, nascido em Portugal, vivendo em Áustria, e sinto que o Brasil está caminhando no Kirugi e no Pumse a uma velocidade impressionante. Eu vou estar, infelizmente, me perguntando pelo programa da seleção para os próximos dias. Eu fui o último a chegar, eu sou o primeiro a ir embora. Eu vou embora no último dia da competição à noite. Nós vamos estar fazendo 2 treinos por dia, divididos entre mim e o Gabriel e o Daniel Brizotto, de treino de seleção. Vamos estar fazendo trabalho de força e trabalho de precisão, mas também vamos estar fazendo um trabalho de psicológico e dos atletas que vão estar competindo. Nós temos no primeiro dia 4 categorias competindo. Vamos ter o individual menos 49, vamos ter o trio feminino, vamos ter vários, o pá menos 29, não, isso no segundo dia. Nós temos 4 atletas no primeiro dia, 3 no segundo, e vamos planejar o treinamento individual de cada um desses atletas consoante as categorias em que eles vão competir, porque nós 11 atletas que estão competindo em mais do que 11 categorias, porque eles se dividem entre os trios, pares, e então é necessário programar o treino deles, e quando sair o sorteio dos PUM6, daqui a amanhã nós vamos saber que PUM6 eles vão ter que competir nas preliminares, semifinais e finais, e o treino vai ser adequado consoante quem vai competir no dia imediatamente a seguir, e os PUM6 preliminares e semifinal com destaque para prioridade, né?
Sobre agradecimentos, já que para finalizar a entrevista, eu gostaria de agradecer primeiro ao Taekwondo Online por ser uma ferramenta de um suporte importantíssimo para a seleção de Pumse, mestre Paulo Ribeiro pelo trabalho que tem feito. Meus patrocinadores, não, eu gostaria de agradecer à Confederação, não pelo patrocinador, mas como entidade patronal. Patrocinadores, sim, eu sou patrocinado pela minha própria academia que me está patrocinando, e pelo Alfonso Ribeiro, o grande mestre Alfonso, que está no Distrito Federal e apoiou, o Luciano Costela, também do Distrito Federal, que apoiou financeiramente, o Daniel Brisotto, da Universidade da Caxias do Sul, que apoiaram financeiramente. Eu vou estar dia 3, vou embora, espero ir contente com os resultados. Estou pelo menos contente com a presença dessa seleção no Mundial. É um esforço muito grande, uma seleção muito grande que viajou exatamente do outro lado do mundo para poder estar nesse Mundial. Eu vou correndo para a Europa, eu chego lá dia 4, 12 horas depois estou pegando uma atleta portuguesa, a Joana Cunha, dos Lobos Negros, que vai estar treinando comigo na preparação para a época competitiva 2013-2014 em Quirugi. Nós vamos competir já no Open da Croácia. E temos vários eventos que vão estar acontecendo agora, o calendário competitivo internacional, desde o Grand Prix, a Copa do Mundo, todos os eventos Classe G que começam já com o Open da Suécia. Então os atletas de Quirugi também já estão preparando, e daí dividir um pouco o tempo entre os atletas de Quirugi, como ser do Brasil, e os pessoais. Um abraço para o meu irmão e para minha família que está lá assistindo online, para o Mário, que estão falando aqui, que está só falando besteira aí no bate-papo. E então um grande abraço, vou passar novamente para o mestre Paulo Ribeiro e agradecer a oportunidade de estar aqui online, ao vivo e direto para todo o Brasil, para todo mundo, representando a seleção brasileira como ser. Nosso técnico está nos informando que Dinamarca e Coreia do Sul acabaram de estar online. Portugal acabou de entrar. Eu gostaria de perguntar para o mestre César, onde está aqui a pergunta? Eu gostaria de perguntar ao César o que ele sente ao representar um grande país como o Brasil, sendo ele português, que é o nosso irmão. Professor Mário Trigo, boa sorte para todos, César. Não sei se o mestre César quer responder o Trigo ali, e vamos ver se o Silvio já formulou a pergunta dele. Depois nós temos o Giancarlo Afa, de Taekwondo de São Marcos, está torcendo por todos. Nanuki, Giancarlo, né, mestre Paulo, manda um grande abraço para Mariana de novo, para Zinato, Gabriel Mendes, pessoal lá do Rio Grande do Sul. Fernando, 50% dos internautas estão chegando por indicação do Facebook. Pedimos a todos que divulguem pelas redes sociais. Com certeza, as redes sociais, a informação nossa do Taekwondo Online está correndo muito rápido. Queremos agradecer pra caramba. O que o César acha de futuramente termos os principais eventos ao vivo no Taekwondo Online? Bem interessante essa pergunta aqui, as pessoas estão caindo como uma luva, né? Então eu acho o seguinte, gente, talvez a gente possa fazer uma segunda entrevista com o César, e agora a gente vai ver se o Silvio tem uma forma para conversar rapidinho com o César. Se o Silvio não formulou, o Silvio, vamos deixar para você formular essas perguntas. Está me dizendo que o trânsito de São Paulo atrasou ele e que está complicado ali, então a gente deixa para uma próxima vez. Talvez o César volta aqui novamente para dar mais informações, porque a gente não foi ainda para o credenciamento. Talvez o César volte com bastante informações, inclusive com os dias que os atletas vão competir. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma segunda entrevista com o mestre César na quinta-feira, onde vocês poderão quarta aí no Brasil, às 22 horas, quinta no Brasil. Aí a gente vai fazer essa entrevista, a segunda entrevista com o César, porque daí ele vai trazer as informações todas de qual é o dia que o cara vai competir, quais os países que vão estar na categoria dele e a avaliação do primeiro dia. O pessoal de Caxias do Sul que está aqui tomando um cafezinho, está mandando um abraço para vocês aí, para o Jean de Caxias do Sul. Então, gente, quero agradecer. São Marcos, na verdade, nem é Caxias, é do lado ali, né? Rio Grande do Sul é grande, lá na Serra Gaúcha. Então é o seguinte, gente,
Eu gostaria de deixar aqui então meu abraço para todos os brasileiros e para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Vamos transmitir as informações e vamos torcer para a gente conseguir esse fato inédito de transmitirmos direto lá do ginásio, lá da competição, onde vai ser o 8º campeonato mundial. Será que vai conseguir? Vamos tentar novamente, gente, passar aquele videozinho que a gente teve um problema técnico aqui, a gente não conseguiu passar o vídeo, então a gente vai tentar passar. Se não, vai entrar nossa vinhetinha e nos encontramos amanhã a partir das 22 horas com a Mariana Pazinato, a Michele do Rio de Janeiro, a Mariana do Rio Grande do Sul e a Xana de Santa Catarina, que é o nosso trio. Vamos receber as meninas aqui nos estúdios provisórios aqui do hotel em Bali. Grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Chega. A gente quinta-feira, sexta de manhã, a gente faz, aí já dá entende? Exatamente. Vai ter que ser mais cedo. Mais cedo? É porque vamos ter que sair para competir. Então vou ter que comunicar isso para eles depois. Faz uma 6 da manhã. Dinamarca e Coreia hoje. E Portugal, né? Dinamarca, Coreia e Portugal. Não, eu coloquei no grupo, o pessoal vendo.